aí, né, existem os comportamentos dentro de uma cultura que são aceitáveis e existem comportamentos que não são aceitáveis. Então, por exemplo, se vem, eu fiz uma seleção e vem uma pessoa que não tem a cultura, que tem um comportamento aceitável, essa pessoa vai trabalhar, daqui a pouco não bate. Não bate, essa pessoa sai, tá? Que eu acabei de contar para vocês. Então, a tendência é que a cultura de uma empresa, ela se permaneça estável, porque a gente fica retroalimentando ela. Até aí tudo certo, até aí maravilhoso. Qual é o problema? O problema é quando a cultura não promove um bem-estar para as pessoas e para o seu próprio resultado. Quando a cultura não é saudável, não é sustentável. E eu vou dar um exemplo de um caso real, de uma cliente minha, e como que era a cultura, tá? Eu fui chamada, era uma imobiliária, e nessa imobiliária, a queixa da dona é que a empresa era muito bagunçada. Então, assim, os corretores não tinham compromisso nenhum, ela percebia que eles não se importavam de estar ali ou não estar ali, acabava que ficava muito erro aparecendo, e ela ficava insegura, porque ela não via gente comprometida. E aí, como ela ficava insegura, ela era uma pessoa muito controladora, muito cri-cri. Então, a pessoa, caiu, sei lá, uma caneta no chão, a pessoa não juntou, aquilo já irritava ela muito, assim, pra elas olhem lá, olha que desleixo, olha que a pessoa não se importa, ó, cai a caneta no chão, ela não tá nem aí. Então ela ficava muito em cima das pessoas e tudo irritava ela. E ela me chamou porque existia esse sofrimento interno dela, que ela não estava mais feliz com a empresa, e paralela a isso, a empresa não estava dando resultado, né? Então as vendas não estavam boas, ela não estava com dinheiro em caixa, as pessoas, né, que trabalhavam lá, a equipe não era comprometida, não se importavam. E aí a primeira coisa que eu fiz foi um mapeamento dessa cultura. E isso quem trabalha comigo, que vai fazer, a gente faz esse mapeamento, né? Então eu fiz esse mapeamento, a gente levantou todas as questões, e aí eu fiz um desenho da cultura dessa empresa dela. E foi muito legal, e aí eu vou mostrar pra vocês assim, porque a cultura não é algo que a gente cria, né? A cultura, ela acontece, porque tem a ver com o meu jeito relacionado com o jeito do outro vai virar um jeito da empresa. Se aquilo pra mim tá tranquilo, eu vou mantendo, se aquilo me incomoda, a tendência vai se truncar. Mas a gente tem que lembrar de um outro detalhe. O meu jeito nem sempre é um jeito funcional, porque a gente se boicota, às vezes a gente fica repetindo padrão que não nos trazem coisas positivas. Quer ver quando a gente diz, né, a mulher, eu tenho dedo podre pra, né, encontrar uma pessoa ruim. É padrão, a gente tem uma tendência a buscar sempre a mesma repetição daquela situação. Então tem que cuidar, porque isso acontece nas empresas também. Então quando eu falar que isso acontece na cultura, não quer dizer que é saudável ainda, tá? Tô só mostrando que isso acontece. Enfim, aí eu cheguei na empresa dela, a gente fez lá o diagnóstico, né, eu levantei todo o resultado da empresa, e o que eu percebi? Como eu tinha uma dona muito centralizadora, uma dona bastante insegura, ela estava insegura com a equipe, né, era a queixa dela, ela acabava tentando fazer tudo, então tudo que acontecia ela puxava para ela, assim, ela abraçava tudo, ela queria saber de tudo que acontecia, então ela acabava que ela ficava, tipo, focada em pegar todas as informações de todos os lugares, que na verdade nem é focada, é o oposto, assim, né, então ela sabia de tudo, mas um saber de tudo que nem tinha a ver com ela muitas vezes. Esse movimento dela, né, além de gerar uma exaustão, porque ela estava esgotadíssima, né, quanto mais ela tentava dar conta de tudo, consequentemente, o que mais acontecia? Mais erros aconteciam, por dois motivos óbvios. Então ela centralizava tudo, tentava dar conta de tudo, porque ela estava insegura, né, ela não queria deixar na mão da equipe, então ela abraçava tudo aquilo, e quanto mais ela dava conta, mais erro acontecia. Primeiro, porque ela estava sobrecarregada, então ela não estava conseguindo dar conta de tudo de uma maneira que funcionasse, e segundo, porque quanto mais ela abraçava, mais autonomia ela tirava das pessoas, então as pessoas acabavam que elas não trabalhavam mais, então a tendência é que desse erro, porque se eu não sou treinado, cada vez que eu fazer, pode ser que dê erro, né, então a pessoa não treinava, podia dar erro. Então ela, né, eu tô mostrando ponto, uma coisa onde encadeia na outra. Então a queixa dela é que era uma empresa muito bagunçada, onde a equipe não tinha compromisso, né, era uma equipe que não se importava, isso deixava ela insegura. Então ela insegura, ela abraçava tudo, provocava um monte de erros, e era ela que provocava, porque era ela que puxava tudo. Ainda assim ela dizia, tem esse monte de erro porque as pessoas não se importam. Ok, até aí tudo bem, as pessoas não se importavam mesmo, mas, né, ela abraçava tudo. A maior parte dos erros vinham dos trabalhos que estavam na mão dela, e isso a gente mapeou dentro da empresa. Então, quanto mais erros surgiam porque ela controlava mais, consequentemente, mais dinheiro ela perdia. Por quê, João? O que tem a ver os erros com dinheiro? Porque quanto mais erro acontecia, menos tempo para focar em venda ela tinha,
menos tempo para melhorar atendimento, as vendas começaram a cair, porque atendia um cliente e começava a ter problema, e aí, consequentemente, vende menos, entra menos dinheiro, ela tem menos lucro, ela tem menos caixa. Então a empresa estava numa situação muito difícil financeiramente, por causa desse movimento que já vinha há um tempo, né? Não tinha começado naquele momento, até porque quando ela me procurou, e a gente é assim, né? A gente não tá bem, mas a gente vai procurar o psicólogo quando já tá morrendo, assim, né? A gente procura tudo antes, procura, sei lá, né? Todos os tipos de profissionais, sei lá, até um vidraceiro, a gente vai dar um jeito, mas quando a gente tá muito mal para procurar psicólogo é a última opção. Mesma coisa que ela fez. Então, aquela situação empresarial já era, assim, o fim, né, já estava lá no limite dela, onde ela já estava esgotada de tempo, ela já estava esgotada de dinheiro, ela não tinha mais dinheiro, não tinha mais entrada, as vendas baixíssimas, e ela não tinha mais equipe. A equipe já não estava, realmente nem estava mais aí. Tá, beleza, essa era a situação. Eu ainda estou mapeando a cultura, tá, para mostrar para vocês uma cultura disfuncional. Como ela estava com baixo dinheiro, pouco dinheiro e muito erro, ela ficava muito ansiosa e mais insegura, né? Pensem, vocês estão na empresa de vocês, se sentindo, né, inseguras porque a equipe não ajuda, sem dinheiro e um monte de erro, como que vocês vão ficar? Mais ansiosas ainda, né? Insegura, se eu fico insegura, o que ela fazia? Ela tentava dar conta do máximo possível, então ela não terminava nenhuma atividade, porque ela não dava conta de terminar, ela pegava tudo, ela pegava absolutamente tudo que caía na empresa, tipo, desde um cliente que ligava para a recepção, ela não deixava a recepção terminar o atendimento, até o rolo de papel higiênico que fulano saiu para comprar, mas ela tinha que checar para ver se era o rolo de papel higiênico certo. Ela dizia assim, deixa que eu faço. Deixa para mim. Pode deixar aqui na minha mesa que eu faço depois. E isso ia ficando e não era finalizado. E as coisas ficavam pela metade. A equipe, ela não finalizava porque ela não tinha tempo, porque ela tinha que estar cuidando outro assunto, porque, enfim, ela estava abraçando muita coisa. Mas a equipe, ao olhar esse movimento dela, não está entendendo que ela está insegura porque ela está sem dinheiro, porque tem muito erro, porque ninguém ajuda. As pessoas só olham e dizem assim, fulano disse que vai resolver. E faz tudo errado, então soava isso dito da boca da equipe. Assim, a equipe tinha a imagem dela de que ela não se importava, que ela fazia tudo meia boca. E nunca foi isso, na verdade. Mas era a mensagem, entre aspas, que ela passava. Pelo menos era a imagem que ela passava para a equipe dela. Que ela não se importava, que ela fazia tudo de qualquer jeito e sempre tinha erro. E, de fato, sempre tinha erro. Como a equipe via aquilo e sabia que ela era uma pessoa controladora, a equipe no início, né, então quando eu sou nova na equipe, eu não entendo a cultura, eu ainda não estou ambientada, a pessoa nova até tentava ajudar ela. Mas como ela já estava numa carga muito difícil de não confio, não tô segura, tô ansiosa, deixa pra mim que eu faço mais rápido, a pessoa acabava tentando pegar, e aí de repente errava uma coisa e outra, ela já vinha com os dois pés, as pessoas simplesmente deixavam. Então não quer dizer que as pessoas estavam desmotivadas ou que as pessoas fossem descompromissadas ou não se importassem. As pessoas no início até tentavam, mas ela não deixava. Aí as pessoas se afastam. E aí sim, quem não gosta de fazer corpo mole, vai embora. Essas pessoas saíam da empresa. Outras que tudo bem fazer corpo mole, entre aspas, assim, tudo bem eu ficar aqui e fazer o que me pedirem, as pessoas, essas ficavam. Então ela acabava realmente tendo na equipe um pessoal um pouco mais passivo, porque era quem suportava a cultura. E esse pessoal um pouco mais passivo não era passivo porque eram ruins já na seleção, vamos dizer assim. Eles eram passivos pelo excesso de centralização dela e mais ainda por ver a imagem dela, que ela era uma pessoa que ela não se importava com o resultado bom. Porque sempre dava erro, era assim que funcionava. Então as pessoas realmente deixava as coisas para ela fazer. E aí, se deixar as coisas para ela fazer, para ela parecia falta de compromisso. Não sei se está dando para entender. Aí vocês vão dizer, mas se parecia falta de compromisso, era, né, entre aspas, porque as pessoas deixavam para ela. Por que as pessoas não pegavam então e faziam direito? Aí entra um detalhe bem importante. Porque essa pessoa bastante centralizadora, quando alguém tentava pegar para tentar fazer direito, como ela era nova, ela ainda não sabia todo o caminho. Então a dona ela não conseguia treinar essa pessoa, ela não conseguia dar autonomia para essa pessoa e dar o tempo dessa pessoa se desenvolver. E ela dizia para mim assim, eu vou deixar a pessoa errar. Tipo, vai. Sim, por que eu vou deixar a pessoa errar? Primeiro que ela precisa aprender, né? Então ela vai errar. E segundo que já tá tudo dando errado, então, né? Se o erro vier de ti ou vier dela, qual o problema? Vai dar no mesmo lugar. Mas não, ela não podia deixar errar. Então acabava que essas pessoas ficavam acomodadas mesmo. Mas não que elas fossem acomodadas de essência. A cultura fazia com que elas acomodassem. E essa acomodação, esse jeito mais, deixa assim, dessa forma, aumentava
a desconfiança, não a desconfiança, mas aumentava a falta de confiança da dona de passar as coisas para eles. E aí, a falta de confiança, né, reforçava a centralização, e a centralização justamente levava para a situação que estava: bagunça, descompromisso, enfim, né, e a própria insegurança dela. Então, isso eu estou só dando um exemplo de uma cultura disfuncional, de uma empresa que estava sem resultados, né, sem resultados financeiros, estava sem tempo, trabalhava demais, e era uma coisa que partia da dona.